Bom dia, estarei aqui apresentando o tema Práticas Escolares na Educação Matemática. Foi uma pesquisa bibliográfica que foi feita com 3 artigos e será mais voltado para o ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea. Esse trabalho é um requisito parcial para a obtenção de nota na disciplina de seminário temático. Agora abordando o tópico contextualização. Abordagens sociais e conceituais e metodológicas relacionadas às práticas escolares na educação matemática e a contextualização da matemática desde sua complexa adjetivação. Isso é o que? É um enredo do que chamamos de prática escolar no processo de ensino e de aprendizagem de matemática, ou seja, na sociedade contemporânea, desde a matemática arcaica até mesmo a matemática moderna. E a matemática, cultura e sociedade relacionam-se de forma associativa. Por que isso? Porque são compostas por fragmentos que levam a questionamentos às indagações, às inquietudes, sobre os eixos de discussão contemporânea que levanta esse assunto tão polêmico, sobre a prática escolar na educação matemática. A cultura ela possui um considerável poder na contextualização da teoria e prática de ensino, ou sendo mais radical, podemos nomear a metodologia de ensino como cultura de ensino, porque são os métodos, é uma cultura de ensino de a forma de como o professor se lança para a sala de aula para tentar suprir as necessidades do aluno. E estamos contidos em uma sociedade com muita diversidade cultural, de costume e também principalmente de realidades. E é uma sociedade heterogênea e a forma flexível e criativa de ensinar e adaptar com as diferenças e realidade acaba provocando um harmonioso processo educacional. Aqui serão discutidos e apresentados ideologias, argumentos que serão favoráveis para a compreensão e o tema em embate da problematização terá questionamentos, ou seja, o levantamento de uma discussão. E o desenvolvimento da padronização das metodologias e estratégias na prática de ensino encontra-se durante muito tempo em uma verdadeira inércia. Por quê? Porque apresenta pressupostos conflitos e atritos entre a forma de ensinar, os métodos de aprendizagem, e na matemática isso se torna visível. É uma deficiência de qualidade do ensino, que se torna visível tanto estaticamente como socialmente. E citei o fator inércia por causa da tendência de permanecer em repouso. O desenvolvimento das práticas matemáticas, das metodologias, encontra inércia, em repouso, e necessita de aplicação de uma força, ou seja, de um estímulo para que ela passe a se desenvolver. Qual o impasse ocorre durante esse sistema processo educacional? Onde encontra-se essa falha? Foi feito esses questionamentos, a qual faz com que esse circuito não seja harmonioso, eficaz e em diferentes situações. Onde se encontra este bug no sistema ou no processo, ou seja, onde está a falha durante esse processo de transmissão e recepção de conhecimento. Mediante esse problema, sabemos que devem ser injetados elementos e ferramentas que ajam junto com os discentes e docentes, pois ambos acabam fazendo parte do processo e levantam questionamentos temporais sobre essa dificuldade, sobre a reprovação, e isso dá para ver estatisticamente com os dados e socialmente, porque a matemática já possui esse perfil de dificuldade, de reprovação durante toda a sociedade. Tem muito rejeição por parte dos discentes e até mesmo docentes. Então, a complexidade da debilitação do sistema de transmissão e recepção de conhecimento presente no seguinte contexto, ou seja, deve ser repressada a forma do professor se projetar em sala de aula, ou então até mesmo no próprio cotidiano, e suas metodologias, o uso de softwares, metodologia para avaliar a compreensão. O professor deve ser o quê? Criativo e flexível também. A temática de complexo valoroso para a construção da ideia, contextualização e entendimento do que é matemática, englobando de forma fatores que decorrem em âmbito nacional, educacional e cultural. Mediante isso que foi apresentado, damos para ver que a discussão ela transita por esses 3 meios: o social, por meio da realidade, com as realidades diferentes que tem, educacional com as metodologias e cultural com a prática escolar e suas fronteiras, ou seja, a própria aplicação com o meio, porque matemática na prática cultural possui também suas fronteiras e a aplicação dela no cotidiano, no meio, é uma delas.
E é de suma importância observar semelhança e diferença entre elas, pois essa é a estratégia que edifica a abstração e ramificações da palavra matemática. Ou seja, a palavra matemática, ela se ramifica, ela vai além da sala de aula, ela vai para o profissional, vai para o cotidiano. E há pessoas que tentam até associar problemas com a própria matemática, admitindo que cada problema seja uma variável que precisa ser solucionada. Então existe uma discussão, desde a matemática arcaica até mesmo a matemática moderna. Movimento da matemática moderna. Para Dombrowski e Pinto, 2009, página 2, diz que quando se sabe que ao longo da história a disciplina matemática defrontou-se com deformas que decidiram em mudanças nos conteúdos e métodos que refletiram positivamente na aprendizagem do educando. Ao falar isso, ele está falando das repercussões da nova maneira de ensinar matemática. E segundo Dombrowski e Pinto, até o chamado MMM, que foi o movimento da matemática moderna, estava na tentativa de fazer mudanças bruscas e ousadas no cenário da matemática. Por quê? Porque existem repercussões na nova maneira de ensinar matemática nas escolas brasileiras. E existe interesse nessa temática porque muitos profissionais, por muito tempo, viam a matemática de como se diz, uma velocidade estática no espaço. Então, reforma no processo de estabilização de ensino e a inovação, a revitalização, desde a metodologia exercida até os conteúdos aplicados, poderia ser visto de diferentes ângulos e de uma forma positiva, pois esse MMM, Movimento da Matemática Moderna, ela apoiou novas estruturas matemáticas e desvalorizou o aspecto de ensino, como se chama, estático, aquele esquema de memorização, e a injeção desses elementos tiveram efeitos positivos, pois o professor, além de pesquisador, ele também é um autônomo, e às vezes fugir dos padrões, ser um cientista e procurar suas próprias metodologias, isso irá levar a progredir o ensino. E só assim o próprio ensino irá progredir ao criar e aperfeiçoar novos métodos e aplicar e identificar os resultados, aplicar os resultados, e só assim ele conseguirá acabar progredindo no ensino e aprendizagem matemática, nesse processo, para que não ocorra essa falha que sempre ocorre. Agora, falando do tema cultura e adjetivação da matemática, a sociedade compõe-se de uma grande diversidade de culturas, e as culturas elas dispõem de diversas práticas sociais. Dessa forma, vale apresentar as matemáticas de outros ângulos e outras visões. Mas por que isso? Porque ela tem relação. A matemática tem uma relação com a cultura, com a sociedade e a disciplina da vida. E olhando por outros ângulos, nós nos deparamos com a adjetivação da matemática, uma vez que a matemática ela é o quê? Ela é aplicada em diferentes áreas e acompanha diferentes termos. E são muitos os termos de adjetivação. Como relata aí Vilela em 2009, a pesquisa em publicações acadêmicas recentes na área de educação matemática revelou inúmeras adjetivação do termo matemática, ou seja, adjetivações à palavra matemática. A exemplo, matemática acadêmica, escolar, pura, formal, informal, aplicada, matemática superior, matemática pedagógica, não pedagógica, universitária, cotidiana, matemática da vida cotidiana. Então foram muitas adjetivações e não pararam por aí. Teve outras como matemática do agricultor, matemática chinesa, até mesmo a matemática dos oprimidos, matemática de rua, é uma imensa adjetivação. Então isso nos dá a entender que a decodificação da conceitualização da matemática tem uma visão de leitura de mundo e tem as abstrações com as práticas do cotidiano e a interação com o meio. É quase meio que um scanner da própria, como se diz, percepção e da assimilação, e também do desenvolvimento da capacidade de conhecer ambiguidades específicas. E devemos também dar ênfase à essência, o cheiro, aquela forma, a essência do método de ensinar, do ensino educacional. E a modelagem na transmissão, na recepção, no armazenamento, no processamento, até mesmo na aplicação do conhecimento e conteúdo ou conceitos. Então, a cultura educacional, ela é o quê? Ela se faz meio que um molde. E, apesar dela ser um molde, ela também pode ser modelada ou pode ser moldada por outras culturas de ensino. Novas projeções, novas adequações, como, por exemplo, o MMM, Movimento da Matemática Moderna. Então, isso realmente levanta muitas discussões,
tanto na sociedade arcaica e contemporânea. Adjetivação da palavra matemática. Segundo Vilela, no uso da ilustração da palavra em aplicação a diferentes situações do contexto na sociedade, a adjetivação foi tratada como termo jogo de linguagem e de encontro a diferentes e criativas perspectivas, enfatiza a perspectiva empírico-intuitiva e as conhecidas como construtivistas, críticas construtivistas. Por que isso? Porque isso relaciona-se com as novas concepções, as novas perspectivas e as diferentes visões do mundo que existem no mundo. E isso acabou abrindo brecha para além da adjetivação, como a criação de matemática moderna, matemática da agricultura, matemática universitária, a criação de termologias. E nesse caso foi criado o quê? A termologia jogo de linguagem. Agora eu me pergunto, o que é essa termologia, jogo de linguagem? Nada mais é do que a própria adjetivação estabelecida para a palavra matemática. E o conceito de matemática é a adjetivação da palavra, sendo semelhante também à teoria proposta por Wittgen. Então Vilela ela acaba seguindo essa mesma linha de raciocínio. E então essas perspectivas, o jogo de linguagem, melhor dizendo, ela se relaciona com a própria adjetivação da palavra. E em estudos anteriores de Vilela mostra isso. E se realmente segue a mesma teoria de raciocínio de Wittgen. Crítica construtivista. Aí, como foi falado, na perspectiva empírica e intuitiva, ela foi contra o mecanicismo, aquela prática de memorização, de mecanicista, de mesmo padronização, de mesma forma de ensino. E ele quis, ao invés disso, incluir a percepção sensorial, ao invés de apenas a memorização e o verbalismo. Meio que apoiar aquela parte palpável, aquela parte de visualização. E por isso surgiu essas críticas construtivistas, que agora eu vou apresentar aqui, que para Miguel e Vilela, a crítica construtivista no que se referia particularmente às práticas escolares de mobilização do objeto, número natural, centrou-se nos seguintes pontos. O primeiro foi: o número natural não deveria ser visto como uma propriedade. O 2, o que a compreensão do número natural não seria questão de percepção sensorial. E o 3, o de que a construção dessa operação cognitiva suportaria, sobretudo, a ação. Então foram muitos os questionamentos. E vendo isso, a matemática ela acaba sendo um conjunto que contém subconjunto de discussões, as teorias e as culturas de ensino, os conceitos, e isso é estimulante porque gera um embasamento para o raciocínio tanto indutivo como dedutivo, sendo uma questão meio que clímax em toda essa pesquisa, esse ponto da crítica construtivista e do MMM, Movimento da Matemática Moderna. Configuração no sistema de ensino. Então, agora é um dos tópicos mais importantes também desse trabalho, que é configuração do sistema de ensino, que diante desse embasamento, essa filosofia de visão do mundo, a pergunta que permeia a concepção de qualquer um degustador do mundo crítico ou empírico, relativos proporcionais aos relatórios que encontraram o erro nesse sistema de ensino e aprendizagem. Então, o que nós podemos tirar a partir disso? Surge questionamentos de como customizar uma rede de ensino, de como aprimorar para obter uma melhor transmissão, uma melhor recepção, um armazenamento dos conteúdos, dos conhecimentos, dos dados, e também a forma de melhor aproveitá-los, de melhor aplicá-los, já que nós estamos no quê? Estamos na era digital, estamos no século XXI e estamos passando, por causa desse momento de pandemia, uma experiência de ensino remoto. É uma nova experiência realmente para todos. Então, deve ser repensada a maneira de ensinar e como ser feito um backup, como aprimorar, como reconfigurar esse processo nacional contemporâneo das práticas escolares no ensino da matemática. Então, são muitos os questionamentos que são levantados. Então, o que deve haver é uma mobilização educacional e a decodificação de códigos necessários para o ensino acabar fluindo e esse processo ser todo otimizado. Então, deve ser adotadas práticas de inclusão, de engajamento, buscando a equidade, buscando desvalorizar a alienação e valorizar o engajamento.
Essa alienação que está tão presente na sociedade contemporânea, e deve ser ainda mais aplicado estímulo para que as práticas escolares, a metodologia de ensino, realmente saia desse estado de inércia que ela está, de inércia que precisa de estímulo para começar a se deslocar. E no caso, o nosso desejo é o quê? Deslocar positivamente. Por isso, o que predomina disso é o quê? A criatividade do professor, o dinamismo, as novas metodologias de ensino, a forma com que o professor se projeta para o aluno e o aluno para com o professor, porque, como foi citado, o professor, além de professor, ele é o quê? Ele é criador, ele é analista, ele é cientista, ele não deve seguir sempre só apenas aqueles padrões, ele deve buscar equidade, deve querer suprir as diferentes situações, as diferentes realidades. Ele deve criar suas próprias metodologias para tentar suprir as diferenças que tem. Deve testar novas teorias, novas metodologias, aplicá-las, ver se vai dar certo. Deve ser um identificador se essas teorias, novas metodologias realmente estão somando para com a turma, estão obtendo resultado positivo. Ou seja, o professor deve ser um autônomo, melhor dizendo, deve ser um autônomo de sua própria forma de ensinar, não seguir apenas seus padrões. Ele deve ser um novo criador, um professor criativo que sempre esteja desenvolvendo e procurando sempre obter os melhores métodos, obter as melhores padronizações, e não uma padronização padrão, uma padronização que seja, como se diz, disponível à reconfiguração, a aperfeiçoamento, para assim então suprir todas as necessidades dos alunos. Não todas, mas pelo menos diminuir. Só assim ocorrerá realmente a mudança nesse cenário matemático e ocorrerá a mudança nesse cenário matemático, e dá ênfase também ao MMM, que é o Movimento da Matemática Moderna, que estabeleceu várias mudanças de ensino e realmente foram muito somativas. Então esse cenário da matemática tende a mudar com esses novos aperfeiçoamentos. Aqui estão as referências e bom dia.